E aí, rapaz, bom dia, boa tarde, boa noite. Querido Rick. E vamos para a nota de atualização. Amanhã, dia 23. Cara, hoje já é quarta-feira. Maluco. Essa semana passou rápido, hein? Tô chocado aqui. Mas aí, teve vários buffs, nerfs e algumas coisinhas aqui que eu quero estar dizendo aqui pra você. Mudança de jogo, evento que vai ter, caralho. É uma atualização boa, vai ser uma atualização boa. E eu vou trazer aqui uma polêmica aqui pro ar. Vou falar do Michael, sofreu aqui alguns buffs, alguns nerfs. Vou falar dele, cara, porque Michael pra mim já não era um mecha muito bom, mas agora ele tá pior. Tá pior. Estão pedindo pra eu fazer um vídeo deles de como derrotar, né, daquela série. Então vejam o vídeo aí e depois me digam se vocês acham que ele ainda merece esse tipo de... Beleza? Então, deixe seu like, curta, se inscreva no canal e vambora! Lembrando, o link das minhas redes sociais aqui. Show! E também, Padrim, Magazine Luiza, o Pix aí, pra quem quiser fortalecer de algum modo, trabalhinho, eu agradeço. Beleza? Então, ó, vamos lá. Novo modo de jogo, cara. Novo modo de jogo, ele é muito semelhante ao Team Deathmatch, só que ele vai ser uma espécie de captura-bandeira. Como é que ele vai funcionar? Vai ser uma base, aparentemente ela vai aparecer, spawnar do nada, aleatoriamente, em algum lugar do mapa, e a galera que conseguir ficar lá vai ganhar a bandeira, sabe? E a cada 1 segundo dentro dessa região vai se ganhar 1 ponto. Então você dominou a bandeira, conseguiu defender a base, a cada 2 segundos você defendendo essa base, você vai ganhar 1 ponto. A cada piloto que as pessoas matarem vão ganhar 1 ponto nesse modo, e a cada mecha destruído vão ganhar 3 pontos. A equipe que chega primeiro a 200 pontos ganha a partida, beleza? Parece ser bem legal, eu gostei bastante, sabe? Tô realmente interessado em jogar para ver como é que vai ser essa dinâmica. Tô realmente bastante interessado. Uma coisa aqui que eu não entendi direito, ficou acho que meio confuso aqui pra mim, é que aqui diz que a cada piloto a gente mata, a gente ganha 1 ponto, a cada mecha destruída a gente ganha 3 pontos. Mas aqui não diz se é só quem dominou a base ou se vale pra todo mundo. Não diz isso, sabe? Não é específico. Assim, só vai ganhar esses pontos matando o piloto e mecha quem tá com a base dominada. Ou se vale pra todo mundo que tá na partida, sabe? Aqui não diz. Mas ainda assim, é um modo de jogo bem interessante. Battle Royale, né? Jogo de tiro, geralmente tem sempre esse modo, que é um modo bem, vamos dizer assim, consagrado, né? Tá ligado? Tipo, todo jogo assim de tiro, FPS, geralmente tem esse modo de jogo de caça-bandeira. E tava fazendo falta aqui nesse jogo também. Beleza? Agora, outra coisa super importante nessa atualização é os resultados no final da partida, sabe? Eles vão melhorar a questão dos gráficos, dos dados, das informações que eles dão no final da partida. Eu acho super importante que a gente avaliando ali, a gente consegue saber onde a gente está pecando, onde a gente está acertando, essas coisas assim. Tem que fazer uma análise legal das nossas jogadas. E aparentemente só vai ter isso para 2 modos de jogo, só para o Battle Royale e para o Team Deathmatch. Vai aparecer esses gráficos mais detalhados, né? Eu achei que interessante, mais especificamente do Team Deathmatch, porque aparentemente o Team Deathmatch ele vai mostrar quanto dano você deu a cada adversário. Então, por exemplo, eu tô jogando, vamos dizer assim, de Michael. Eu de Michael consegui causar mais dano no Hot Steel e causei menos dano no Rikenia, por exemplo, sabe? A gente vai saber melhor onde que a gente está dando mais dano e onde a gente está recebendo mais dano também, onde a gente está dando menos dano. Isso aqui eu achei super importante, que a gente consegue, sabe, analisar melhor até como a gente se comporta no meio da batalha. Interessante, sabe? Agora, upgrade de piloto. Resumindo, o upgrade de piloto vai ser mais fácil de escalar. Porque o piloto, ele pula a barreira, tá ligado? Tipo assim, se precisar de uma janela, ele dá uma escaladinha e passa, sabe? Ele consegue atravessar a cerquinha,
uma gradezinha, coisa assim, passa. Mas o piloto não consegue escalar. Então essa atualização é basicamente que agora ele vai conseguir escalar. Pelo que eu entendi, se você estiver numa parede muito alta, ele vai... Quando você pula ali de novo, ele vai agarrar e vai subir. Beleza? Foi que eu entendi o que está escrito aqui. Então, os pilotos agora vão ter a habilidade de escalar, não só de pular a cerquinha, vão realmente escalar. Vai ser muito bom. E vai ter alguns lugares que você não vai precisar de rotacionar tanto para chegar no lugar alto. Por exemplo, na Yumi, quando a gente está chegando lá, tem um lance de escada, né, que a gente tem que caralho para conseguir chegar no lugar alto. Agora a gente só pula ali e escala, ao invés de precisar passar por toda a escada. Então, personagens, quando você estiver com a bota nível 2, vai abrir tipo, várias possibilidades de chegar em lugar alto. A Iori também, que já tem um pulo extra, com uma bota nível 3, ela vai conseguir ir mais alto ainda. Então vai ser coisa muito legal, beleza? Agora, evento de Natal, basicamente do dia 23, amanhã, até o dia 13 de janeiro, vai ter um evento aí natalino, que a gente vai coletar coisas para trocar por dentro. E jogando com um amigo, a gente vai ganhar mais recompensa de ponto de liga e vai ganhar também Chromatic Tickets, beleza? Agora vamos falar aqui dos buffs. Cara, dos foram 7 metas alterados num todo. Sky só foi bufada. A Sky vai dar mais dano contra a mecha, né? Vai dar 2 a mais de dano contra a mecha na arma primária dela. E o shield dela também aumentou. 50, isso é ótimo para Sky, ótimo. E ela já tem a cura do round, aumentando o escudo dela, ela vai conseguir impactar muito mais em batalha, sabe? Ela vai ter uma sobrevida muito. Agora o Michael, cara, o Michael já anda bem triste das pernas, tá só sofrendo nerf, né? Pra quem viu meus vídeos de tier list já sabe o que eu acho dele, né? Pra quem não viu meus vídeos de tier list, vai lá ver. Veja a parte 2 e a parte 3 que eu falo melhor do Michael. Mas vamos lá, o que mudou no Michael? Agora a arma primária dele vai espalhar mais. A arma primária dele, cara, basicamente não espalha nada. Ela é bem certeira. Acerta aqui, vai aqui. Tu dá 300 tiros aqui, vai aqui. Espalha muito pouco. Vai espalhar mais o tiro dele. Não diz quanto, mas diz que vai espalhar mais. Então, beleza. Outro nerf dele. Agora, o Core 1 dele vai dar menos dano. O Core 1 dele, pra quem não sabe, quando você acerta a arma primária, depois ela tem uma explosão que causa outro dano. Esse dano passou de 40 para 30. Sabe, outro nerf. Um buff nele e da arma primária, que como é que vai funcionar? Ele vai dar mais dano nas 2 primeiros tiros dele. Passou de 60 para 63. Então, tipo, você tá com a arma carregada, solta o primeiro tiro, solta o segundo tiro. 2 primeiros tiros vão ter o dano aumentado. 3. Mas só esses 2 tiros, o resto não dá normal. Acredito eu, isso vai resetar sempre quando você carrega. Carregou, tá com a arma cheia, 2 primeiros tiros tem dano extra. Beleza? Então vamos pra Aurora. A Aurora, agora, na minha opinião, agora ela está equilibrada. Na minha opinião, agora a Aurora está equilibrada. Ela continua sendo um boneco muito bom, e agora ela está bem equilibrada. Eu acho que agora eu não tenho mais nada para reclamar da Aurora. O que mudou nela? Agora ela vai estar carregando mais rápido a arma primária. Bom. E a arma secundária dela vai demorar mais para carregar. Demorar 1 segundo a mais. Tá bom, sabe? Aumentou a janela de oportunidade que a gente consegue matar a Aurora, porque vai demorar mais para chegar a arma secundária dela. E agora, se a pessoa errar, vai ser mais fácil de ser punida. Então, eu achei mudanças justas aqui e eu acho que agora a Aurora está um boneco justo, não está quebrado. Mas continua sendo um boneco muito bom. Andrômeda. Andrômeda teve um nerf e um buff. O primeiro nerf dela foi na arma primária, igual do Michael. Agora o tiro vai espalhar mais. Eu acho isso bem zoado, porque a arma dela já espalha bastante o tiro, sabe? Ele já sai meio descaralhado. Isso é muito ruim pra ela, porque ela é um mecha bom a média e a longa distância. Ele espalhando muito acaba te obrigando a ficar a curta média distância. E é ruim pra ela, porque
embora ela tenha até bastante mobilidade, ela é uma mecha bem frágil. Ela é muito dependente de combustível, pra mim. É um nerf que impacta muito ela, cara. Muito negativamente. Agora, o outro buff dela, o buff dela, né? A arma secundária agora dela tá dando mais dano quando explode. 408 passou pra 418. É legal. Agora, o que tinha sido muito buffado na outra atualização e agora tá sendo buffado é o Hot Steel. Não é muito nerfado, é basicamente um nerf só, mas é um nerf muito grande. E a arma primária dele teve o dano dos projéteis secundários reduzidos. Como assim projétil secundário? Para você que joga de Hot Steel, ou você que não joga, mas já observou isso, o Hot Steel ele dá um tiro grande aqui no meio e em volta desse tiro tem outros projéteis. Eu não lembro quantos são, acho que são 5, eu não tenho certeza. Esses projéteis que estão orbitando o projétil maior teve o dano reduzido. 70 passou para 60 contra a mecha. O que isso quer dizer? Se o dano for realmente se for realmente 5 projéteis, eu não lembro quantos são. Podem ser mais ou podem ser só 4, eu não lembro. Tem que ter entre 4 e 5. Mas vamos supor que seja 5. Antes, só os projéteis que estavam orbitando ali em volta dava 350 de dano. Agora, eles só dão 300. Então ele teve um nerf de 50 de dano na arma primária dele. Isso é bastante coisa. 50 de dano por projétil. É bastante coisa. Mas eu não lembro quantos projéteis são do Hot Steel. Se você lembra, bota aí nos comentários. Mas eu acredito que seja entre 4 e 5 mesmo. Sabe? Então, eu sei que não é menos que 4. Mas eu tenho minhas dúvidas que são mais que 5. Sabe? Se for mais que 5, dá no máximo 6. Mas acho que é 4 ou 5. Beleza? Mas se você souber quantos mini projetos são, bota aí nos comentários. Mas de qualquer forma, 10 de dano reduzido por projétil é bastante coisa. Ele solta múltiplos projéteis, beleza? Isso também foi reduzido contra piloto, antes dava 16, agora dá 15. Agora, a arma primária do Ranger também teve uma redução, espalhamento, agora não espalha tanto, sabe? Diferente aqui da Andrômeda ou do Michael, que o tiro aumentou a taxa aqui de espalha, do Ranger reduziu. O Ranger vai estar mais fácil focar no alvo só. E o que até que é relativamente bom para ele, tendo em vista que o fire rate dele diminuiu. Deu uma equilibrada legal e o Ranger continua bom, sabe? Não foi aquele nerf e não foi aquele buff que vai deixar ele extremamente quebrado, sabe? Tá show, tá? Legalzinho. Acho que só estão nerfando ele ainda nos lugares. Nerfando e buffando ele nos lugares errados. Agora vamos falar do Boltz, cara. O Boltz teve outro buff na vida máxima dele. A vida máxima dele aumentou em 100. No total, eu posso estar falando merda aqui, mas eu acho que no total de a vida máxima dele, ele tá com 3.000. Ou ele deve estar com 2.900. 1950, por aí. Tá com bastante coisa, cara. Tá com bastante coisa. É um mech que já tá sendo muito bufado, eu sempre falo isso. Jogue com o Bolt. Ele tá brabo. O Bolt tá brabo. E o que eu queria falar? Você lembra que eu falei, vai ter uma polêmica aí que eu acho que vai ter gente que vai querer me matar. Sobre o Michael. Cara, pra mim, o Michael, depois dessa atualização aqui, ele meio que morreu. Pra mim, o Michael morreu. Por que eu tô falando isso? Porque ele já tava com alguns problemas, sabe? Mas eu não falo que ele morreu por causa dos buffs e por causa dos nerfs dele. Não é por isso. Isso também, porque se não fosse isso ele não estaria morto. Porque ele é um mecha muito perdido, sabe direito como jogar com ele. Eu falo isso porque estão sempre buffando e nerfando ele nos bagulho bem aleatório. Nerfando isso nele, da arma primária, que não diz o quanto aumenta o espalho dele. Não aumenta. Só de aumentar, a gente já percebe uma coisa. Se eu jogo muito recuado dando poke, eu vou ter que jogar mais a média curta distância. Jogar a média curta distância é ruim pro Bolt, porque ele mesmo tendo muita mobilidade, ele é muito frágil. Ele é muito dependente das skills dele, dash, para se reposicionar. Se você usar às vezes para encaixar um dano, alguma coisa assim, você muito provavelmente vai morrer muito rápido, sabe? Então,
Esse é o problema do Michael. Ele é muito frágil. Ele hoje em dia não dá dano suficiente para explodir a pessoa muito rápido. Não dá. Ele não dá muito dano para fazer, tipo assim, entrar, explodir e ir embora. Ele não faz mais isso. Então é um mecha que, tipo assim, ele tá meio que no meio do caminho, sabe? Ele não dá mais dano suficiente para explodir o cara e ir embora. Ele é frágil ao ponto de que se tentar dar o gap close é capaz de ferrar. Então o lance dele é você tipo, meio que ficar entrando na luta, batendo e ficar se reposicionando, sabe? Ficar mitigando dano, ficando batendo, ficando causando os caralho. Mas como a arma primária dele teve esse nerf, vai ser mais difícil também fazer isso, sabe? E por que eu tô falando que ele morreu? Não é por causa necessariamente de tudo isso que eu falei, mas é por causa do Boltos. Boltos que pra mim o Michael morreu. Por que por causa do Boltos? O Boltos só tá sendo bufado. Só bufado, só bufado, só bufado. É buff atrás de buff. A arma primária dele tá melhor, a arma secundária dele tá melhor, o dash dele tá melhor, ele tá com mais HP, o dash dele tá indo mais longe, ele tá bem melhor em vários aspectos. Por que eu tô falando isso? Cara, se você joga de Michael, dá uma chance e joga com o Boltz. Porque o Boltz, a jogabilidade dele é parecida com a do Michael. Você é uma pessoa que joga mais pokeando. A média, a longa distância, a média distância, não importa. Porque o Boltz, cara, você vai conseguir encaixar o dano bem melhor, mais fácil e mais dano de longe e de perto. Você vai encaixar mais dano. E tudo que o Michael faz, o Boltz meio que faz e melhor. A única coisa que o Boltz não faz é a questão da mobilidade. O Boltz não tem tanta mobilidade, tipo, não tem dash pra caralho pra ficar usando, mas o dash dele tá melhor. Então a única coisa que o Boltz ele vai perder pro Michael é nessa questão de mobilidade, sabe? O Boltz talvez tenha mais dificuldade em chegar em terreno alto do que o Michael. Ou percorrer certas distâncias, mas tirando isso, o Boltz está bem melhor em vários aspectos, vários aspectos. Então assim, se você é main Michael, dá uma chance pro Boltz. Joga com o Boltz da maneira que você joga com o Michael. Você vai ver que o Boltz é um Michael melhor que o Michael. É um Michael melhor que o Michael. E é por isso que pra mim o Michael morreu. Por causa do Boltz, cara. Por causa do Boltz. Então, se você não joga com o Boltz, está pensando se deve ou não comprar com ele, vou falar aqui de novo. Pega o Boltz. Você joga com o Michael, dá uma chance e começa a jogar com o Boltz. Você vai ver que ele é um mecha muito bom. Porque além do dano que ele causa, dano tipo, absurdo, ele dá debuff de velocidade, dependendo dos modos que você está usando. Uma coisa parecida que o Michael dá. Ele tem regeneração de shield, coisa que o Michael não tem. Beleza? Ele tem várias mecânicas muito legais que você pode usar. Tirando que o Boltz, na arma primária dele, você meio que zoneia o cara. Porque se você acertar 5 raios assim, se você acertar 5 raios no cara, vai ticar um raio maior e o cara tipo, vai tomar muito dano. Muito dano. Se o cara não quiser tomar essa quantidade absurda de dano no cat escaldado, ele vai ter que dar uma recuada. E isso você também consegue controlar um pouco aonde o inimigo vai estar. Cara, tipo assim, ó, se você não quiser tomar mais dano, recua. Aí na tua, porque senão eu vou jogar o raio na tua cabeça. Tá ligado? Então, o Boltz, ele na minha opinião, o Michael, pra mim, hoje, o Michael morreu por causa do Boltz. E o Boltz, basicamente, vai cumprir todo esse papel que o Michael faz melhor. Então não tem sentido jogar com o Michael com o Boltz, sabe? Que ele vai também ser bom de perto, bom de longe, vai encaixar muito dano. Agora vai estar com bastante vida, com bastante escudo, tem regeneração de escudo, tem redução de dano pelo dash dele, vários pontos, cara. E o Boltz tá bem melhor. E eu vou ser bem sincero aqui, se o Boltz continuar sendo bufado do jeito que ele tá, eu vou botar ele no rank S. Ele já tá no rank A, a minha última artilheirista. Mas se ele continuar sendo bufado, eu vou ter que jogar ele no S. Porque tá muito forte. Tá muito forte mesmo. E alguns pontos fracos que ele tinha foram sendo, vamos dizer assim, removidos. Sabe? É escudo que aumentou, é o dash dele que teve um cooldown reduzido, e agora tá percorrendo mais distâncias. O método tá sendo muito bom. Beleza? Então é isso, gente. E não tem aqui mais nada pra falar. Só isso, espero que tenham gostado da minha análise, desse reviewzinho. Eu acabei falando pra caralho.
Quando eu não falo, não é mesmo? É isso, ó. Até o próximo vídeo. Beijos, se cuidem, curtam, compartilhem no canal. Nossa.